Hoje a gente vai especular mais ou menos essa questão de time, como a gente já tem feito nos últimos dias, mas acima de tudo tentar entender, né? Porque a impressão que eu tenho nesse momento é que o Atlético tem uma espinha dorsal e são poucas dúvidas pontuais em relação ao que vai acontecendo semana após semana, né? Nessa específica a gente já tem falado bastante sobre Batalha e Pedrinho. Você acha também que o Atlético muda muito, tanto na escalação, aliás, muda muito pouco, tanto na escalação quanto nessa questão de jeito de jogar em relação aos últimos jogos com o Filipão? Breno, boa tarde. Boa tarde, Pedro, Fernando, Dimara, turma de casa. Aqui nós estamos igual o Muricy Ramalho hoje. É trabalho. Nosso nome é trabalho. Aqui também. Tem essa de feriado pra gente, não. Olha só, a Dimara, ela sempre toca muito nessa questão que o Filipão falou na coletiva, que ele já tem o time dele. E a gente sabe que ele tem o time dele e a busca dele, inclusive, nesse período que ele ficou sem vitórias no Atlético, era conseguir encaixar os jogadores, as suas características dentro do que ele esperava. E a coisa começou a fluir. É difícil você ser surpreendido hoje por uma escalação do Filipão, porque a gente já conhece, já entende o processo dele. O Fernando disse aí, a questão do Batalha, é claro que ele faz muita falta, mas o Alan Franco estando na seleção, e a gente sabe que o Atlético não vai fazer nenhum tipo de esforço para trazer o Alan Franco, diferente do que vai fazer com o Arana. Aí abre a vaga pro Edenilson, que jogou contra o Internacional, né? O Edenilson já jogou quando foi necessário contra o Atlético Paranaense também, na ausência tanto do Otávio num jogo, do Batalha no outro. As coisas vão se desenhando e a gente fica mais ou menos já tendo uma ideia de quem é aquele jogador que pode entrar ali. Agora, a questão que a Dimara levantou do Palmeiras, isso é inerente a todos os jogadores de futebol, né? É aquela questão do filé, né? Qual jogador não gosta de jogar o filé, né? Ele quer jogar jogos grandes. O Edenilson, até no começo do ano, todo mundo se recorda daquela declaração infeliz que ele deu na Libertadores, quando o Atlético não fez um bom jogo. Ele disse, mas aqui o estádio estava vazio, a gente não estava motivado, né? Teve uma repercussão danada aquela fala do Edenilson. O Palmeiras, hoje, ele tá entalado na garganta dos torcedores. São 3 eliminações pro Palmeiras na Libertadores. É um jogo que, além de tudo, tem um pouquinho do orgulho, da vaidade do torcedor atleticano em jogo. E eu espero que os jogadores levem isso para campo, porque, 3 derrotas seguidas em 3 Libertadores, né? Essa rivalidade acirrou e, claro, um jogo que todo jogador gosta de jogar, viu, Pedro? O Ariel de Ouro Branco falou aqui desde quando que o Atlético perde jogo fácil, entre aspas, viu? 1908. Nossa, é pior do que a gente tá pensando, a mensagem que ele mandou aqui. Como é que ele chama? É o Ariel Rodrigues. O Ariel, a gente tá bonzinho, achando que era assim de 21 pra cá, que tinha mudado um pouco a característica, então não aqui, é não, né? E ele lembra que 2020, né, por 3 pontos e faltaram pontos desse naipe aí, né? Perdeu pro Goiás, eu lembro, perdeu pro Goiás, fora de casa. O Goiás já tava sendo rebaixado, o Atlético perdeu por 1-0. Martelou o jogo inteiro, né, sob o comando de Sampaoli. Então, foram 3 pontos aí que poderiam... Aquele time irritante, né? Exatamente. Em 2021, ano áureo do Atlético, o Atlético venceu todo mundo no Brasileiro, menos quem? Menos a Chapecoense, que foi rebaixada. Verdade, Os 2 jogos. Os 2 jogos, 2 empates. O Atlético não conseguiu vencer. Isso tá um pouquinho aí na história, eu ia falar recente, mas parece que é recorrente isso, né? É recorrente. Agora, claro que a gente tá falando aqui, e também tem uma coisa, às vezes eu fico esperando assim, gente, mas Atlético e Palmeiras vai ser aquele jogaço, né? Vai ser bacana. Isso eu falo em outras circunstâncias também com outros times, mas esse dá aquela sensação, vai ser um jogaço. Às vezes não é nada disso, né? Jogo travado ali, não, fica travado, meio campo demais, né? Não toca a bola. Se o atleta não tocar a bola pro lado, nem pra trás, já tá bom demais. Se ele porque, né, pelo menos eu acho que é isso que me irrita mais no Atlético, é quando ele começa lá na era de
Sampaoli vai pro lado e vai para trás, aí realmente é uma coisa que a gente já começa a entender que não vai dar certo. Mas também não tem os homens de velocidade que Luiz Felipe gosta de jogar, né? Mas ele já acertou um esquema quando ele tem esses jogadores titulares. Então, por isso que eu tô dizendo, é melhor ter Battaglia e Pedrinho do que ter as modificações. Agora, e também acho que não é assim, não foi tão grave, né? Acho que existe uma possibilidade aí de que eles estejam em campo, né? Existe uma expectativa aí que, como eu falei, já pro final de semana que os dois já estejam integrados, né? Ótimo. Já treinando com bola. Se no final de semana eles forem a campo e treinarem com bola, com certeza eles ficam à disposição e não sentirem nada, claro. Eles têm tempo para, inclusive, começar a partida de titular. A gente está falando de 2 jogadores aí que deram equilíbrio, sim, e que sim. O Filipão realmente deu ali o voto de confiança, principalmente pro Pedrinho, né? Que teve uma sequência boa, apesar de oscilar em alguns momentos, mas tá tendo a melhor sequência com a camisa do Atlético desde que chegou. O Battaglia dispensa apresentações porque das contratações que o Atlético fez na temporada, na minha opinião, ele é o melhor, é o que mais entrega pelo que o clube buscou, né? A gente pode ver aí Lemos, Fux, Saravia, o Patrick e Edenilson, esses aí ainda não deslancharam com a camisa. Tiveram algumas atuações ou outras esporádicas, não uma sequência, como o Battaglia vem sendo regular, né, no meio campo e equilibrando. Lembrando que nesses treinamentos que o Atlético começou a fazer ontem para a preparação do Palmeiras, nem o Arana e muito menos o Alan Franco estiveram também presentes, porque estão com as suas respectivas seleções. O Arana joga hoje como titular da seleção brasileira, quem sabe aí barbante neles hoje, né, Pedro? Gritar um golzinho do Arana, né? Uma assistênciazinha, um golzinho. Um gol ia ser legal, importante, hein? né? Porque ele tá cheio de vontade, pelo menos tá mostrando isso no Atlético. E tá com moral, né? Tem moral também com a seleção, com o Diniz. Já chegou e entrou, né? E fala aí, Galante. Não, é porque a Dimara falando sobre o jogo contra o Palmeiras, vale a gente lembrar que nessas 3 desclassificações que o Atlético teve para Libertadores, o Atlético empatou lá em São Paulo, né? E não jogou mal, né? Todos esses 3 jogos o Atlético foram jogos difíceis, né? Não foi nenhum jogo que você viu um time dominando o outro. E então a expectativa que a gente tem, ainda mais com o Filipão, que conhece muito bem o que é o Palmeiras, ele tem uma representatividade muito grande lá dentro do Palmeiras também, existe um respeito gigante pelo Filipão. Então é jogo de cachorro grande, é aquele jogo que eu tô pelo que a Dimara falou aí, eu acho que não vai ser aquele jogo bonito, aquele jogo vistoso, vai ser aquele jogo de pegada e meio de campo. O meio de campo pode decidir uma partida como essa, tanto pelo lado do Atlético como pelo lado do Palmeiras. Por isso a importância do Atlético conseguir recuperar tanto o Battaglia quanto o Pedrinho, porque no último jogo a gente viu, faltou criatividade ao Atlético. Eu insisto nessa tecla, eu acho que hoje... né? Não tem quem arme, né, Breno? Não tem. Não tem. Improvisação o tempo inteiro. Vinha acertando isso. Pedrinho vinha acertando isso, fazendo triangulações com o Hulk, com o Paulinho, coisa que a gente não viu no último jogo. E o Igor Gomes entrou e não mostrou que poderia resolver a situação. Então, que o departamento médico do Atlético tem tempo, consiga, né, resgatar esses jogadores. Nós estamos a uma semana do jogo, 5h21, a gente está prevendo já aqui Atlético e Palmeiras. Verdade. Breno, você concorda que time titular, os 11, o Palmeiras tem um dos melhores do Brasil, tá ali no top 3? Pedro, tem por uma questão, eu acho que se a gente olhar individualmente, alguns jogadores do Atlético sobressaem ao Palmeiras, mas se a gente olhar no aspecto de conjunto, o Palmeiras tem um treinador que está lá há mais de 3 anos, que conhece totalmente o elenco, sabe o que ele pode tirar de cada jogador. É diferente do Atlético, que tem o Filipão há tão pouco tempo, que ainda vai adaptando algumas questões táticas para alguns jogadores. A gente comentou aqui o desempenho do Pavon, que tem caído, mas ele tem feito ali um esquema jogar de acordo com o esquema do Filipão. Ele ainda está encontrando o melhor posicionamento para alguns jogadores. A gente falou agora do Pedrinho. Enquanto isso, do outro lado, o Abel conhece o time dele, né, como a palma da mão. Então, realmente é um elenco difícil, é um elenco que tem uma competitividade incrível. O Palmeiras brigou em todas as competições lá em cima, tem que respeitar muito. E pelo lado do Atlético é um time ainda, no meu ponto de vista, em formação. Sabe por que eu perguntei isso, Fernando e Dimara? Porque a gente estava falando do Battaglia e eu acho que ao lado do Hulk,
o Batalha é um jogador que teria espaço no time do Palmeiras, um dos poucos jogadores sim. de outros times da Série A do Campeonato Brasileiro que jogaria no meio-campo do Palmeiras. Imagina o Batalha jogando com o Zé Rafael e o Veiga. Não quero imaginar isso, não. Eu acho que o Batalha é um dos poucos jogadores do time titular do Atlético hoje que desbancariam os concorrentes de posição do Palmeiras. Era isso que eu ia perguntar. Eu vi o Breno falando que alguns jogadores do Atlético sobressaem ao do Palmeiras. Vamos colocar aí, eu coloco 3. 3? Quem é o terceiro? Hulk com o Rony. O Hulk, Batalha e o Arana. Hulk no lugar do Rony, no caso. Sim, seria. Pode ser do Arthur também. Pode ser do Arthur também. Entendi. Hoje, a torcida do Palmeiras não acha, né, que tem time bom. Ela queria uns 3, 4. O time é muito forte, né? Um goleiraço. Mas a torcida não acha. Tanto que tá naquela briga lá com Leila, que arrasou na galera Parabéns toda. Pra Leila também, Parabéns né? pra Leila pela postura, pela determinação, pela forma como conduziu tudo lá. Vi vários companheiros na crítica. Acho que a gente precisa aprender a entender o futebol brasileiro de forma diferente. Concordo com ela. Isso não existe. Passou essa época, não tem ameaça, não tem isso, não tem aquilo. Quem está na direção é que sabe onde o calo aperta, né? E, enfim, é óbvio que de uma forma pacífica, todo torcedor tem o direito, né, de reivindicar, de querer, né? Mas cada um que tá lá dentro sabe onde é que aperta. Pelo amor de Deus, gente. Olha tudo que o Palmeiras ganhou com essa mulher na presidência. O povo é meio maluco, né? Mas, enfim, não, a dona Leila não está por aqui, então continuemos com a nossa realidade. E, claro, né? Aí é uma questão de torcida. Mas no coletivo, pra mim, é o melhor elenco. O trabalho do Abel é a principal equipe, eu acho. O trabalho do Abel é muito forte, né? É muito forte, já vem de algum tempo. Também eu acho que coletivamente é a equipe mais forte, o que não quer dizer que vai ganhar sempre, porque tá mostrando que esse ano não foi, né? Mas não deixa de ser um adversário fortíssimo. E eu ia falar que ele ainda tava no páreo, no brasileiro, mas eu acho muito difícil, né? O brasileiro eu acho que tá praticamente definido aí. É o povo, tem que aprender a jogar Campeonato Brasileiro de pontos corridos. A gente já cansou de falar aqui. Onde é que foi que o Botafogo arranjou esses pontos todos? Em qual turno? No primeiro turno, na arrancada do campeonato. Melhor primeiro turno da história. Assim, olha, deixa porque tem o retorno, não sei o que. Gente, o Campeonato Brasileiro começa na primeira rodada do turno. O dia que vocês aprenderem que você tem que jogar o turno como se fosse a mesma coisa do retorno, as coisas podem melhorar. Você sabia que hoje, nas mesmas condições, se o Botafogo tivesse tido as mesmas derrotas, mesmas coisas, ele continuaria na frente do mesmo jeito? Porque o que está valendo para ele é o que ele fez no turno. Então, os times perderam muitos pontos no turno. Aí troca de treinador, aí vem outro, 2, 3, não sei o quê. Então, gente, campeonato de pontos corridos é o tempo inteiro. Não tem essa, esse é meu principal adversário, esse é. Não. Todo jogo vale 3 pontos, todo jogo é a mesma coisa. E acho que ainda falta isso para as equipes. E óbvio que o retorno fica muito mais difícil, gente. Lógico. Tem o desespero bate. Tem uma máxima, né, Edmar, que até os treinadores falam, o Luxemburgo já falou isso, outros treinadores já falaram que o brasileiro de pontos corridos, ele é decidido nas 8 primeiras rodadas e nas 8 últimas, né? Agora a gente tá vendo que nas 8 primeiras rodadas o Botafogo fez o dever de casa. Ele é um exemplo muito correto. A gente já teve o Corinthians, daquele menino também que fez isso. A gente já teve o próprio Cruzeiro de 2003 no primeiro pontos corridos, o Santos de 2004 no segundo pontos corridos. Então assim, tá disparada e aí disparada e depois você vai se acertando, administrando, até porque os primeiros jogos de Copa do Brasil ou os primeiros jogos de Libertadores e tal, dá pra ir, né? Vamos ali e tal, mas não pode deixar o brasileiro de lado. O América então, né? Porque o América jogou titular, mas foi achando, não vai, tá aí do jeito que tá, né? A gente volta aquele primeiro tema, o primeiro assunto aqui do Atlético no Tempo Exposto de hoje, que é pra quem o Atlético tem cedido os pontos, né? Se a gente for pegar do Corinthians pra baixo aqui, de quem disputa diretamente contra o rebaixamento, só o Cruzeiro, né? E o Bahia, né? Que jogaram uma vez só com o Atlético, só eles não tiraram pontos. O Atlético venceu o Cruzeiro em Uberlândia, venceu o Bahia jogando dentro de casa. Isso. Corinthians, Santos, Vasco, Goiás, Coritiba e América. Todos eles beliscaram pontinhos do Galo no campeonato.
E aí, conta esses pontos aí. Eu acho que são 7 ou 6, não sei. Eu acho que tem mais aqui. Acho que tem mais, hein? Só Acho do que tem Vasco mais. são 6. Do Vasco já é 6, Olha aí. Lembrando onde que é que ele ia o tá? Corinthians clássico contra o perde em América, casa, né? o Atlético estava ganhando de 2-0. Verdade. Clássico contra o América. Verdade. E deixou empatar no segundo tempo. Acho né? que ele já tava lá de vice. Duas coisas interessantes aconteceram hoje, né? Ai, meu Deus. No Atlético. Não, mas foram legais que movimentaram a. Entendi. Eu achei que você já ia dar a notícia que tá lá no portal, que essa tá me deixando apreensivo. Ai. Qual que é? Do Arana. Sim, não. Calma. Tá O Arana, eu vou falar uma coisa legal, né? Que aconteceu, ele no treino da seleção postou uma foto do filhinho dele junto com o Neymar, né? E aí todo mundo falando, o Neymar tirou foto com o amuleto do Galo. O amuleto porque do o Galo. filhinho do Arana, quando nasceu em 2021, depois que ele nasceu, o Atlético ficou uma sequência de 12 jogos, só vencendo, o que foi fundamental para o Atlético ser campeão brasileiro depois de 50 anos. E nos jogos que o Miniguissa, tá? O apelido dele é Miniguissa, já é conhecido na torcida do Atlético, e os jogos que o Miniguissa comparece aos estádios, o Atlético dificilmente perde. Então a seleção vai ganhar hoje. Pois é, então prepara o gogó aí, Pedro Abílio, porque vai ter barbante neles na seleção aí e quem sabe o Arana possa conseguir fazer uma boa partida. A gente torce porque pelo sofrimento do atleta, né? Nossa. Que quase disputou uma Copa do Mundo, sonho, e teve esse sonho impedido por conta da lesão na partida contra o Bragantino no ano passado, em agosto. Falando sobre o Hulk, outra questão também que movimentou as redes sociais foi a entrevista coletiva diferente hoje do Hulk, né? O Hulk deu uma entrevista coletiva na Cidade do Galo, mas deu entrevista só para crianças, porque Dia das Crianças. E foi um vídeo muito legal, muito bonito. Ele deu algumas respostas até lúdicas, falando: eu sou forte assim porque eu como feijão, tenho que comer arroz e feijão, eu falo para vocês comerem feijão, para os meus filhos comerem e tudo mais. E sendo bem legal, bem agradável assim um assunto. Ele falou dos ídolos que inspiraram ele no futebol, né? E chamou a atenção de Romário, de Rivaldo, né? Que ele citou também, citou o pai dele como um exemplo pessoal, né? Como um ídolo pessoal que ele tem, e falou sobre a emoção de jogar na Arena MRV. E também falou também que o chute dele é forte, por quê? Porque ele come arroz com feijão, come tudo direitinho, que é pra criançada. Pai, né, gente? A pessoa desespera. Não porque é? esse menino não quer comer, então Hulk falou, hein? Arroz e feijão. A gente espera que toda criança que assistiu essa coletiva hoje já peça o prato aí pro papai e pra mamãe. Pode colocar verdura, legume, arroz e feijão. Então foi muito legal. Agora vamos pra notícia aí que meu Deus, preocupou aí o Pedro Abílio, que pode preocupar aí a torcida do Atlético. O jornalista Samir Carvalho, né? Ele é do Café do Setorista, é um dos especialistas de bastidores do Corinthians, é um jornalista que acerta muito, tanto negociação de vinda ou de ida do Corinthians, né? Entrada e saída de jogadores do Corinthians. Ele informou que a diretoria do Corinthians, né? Tanto a situação quanto a oposição, ela tem o Guilherme Arana como a menina dos olhos na próxima temporada. Por quê? Eles já vem monitorando a situação do Arana. O Arana tem o término de contrato dele ao final do ano que vem, ou seja, no meio da próxima temporada ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. E o Corinthians quer aí se antecipar e tentar levar o Arana. Obviamente, a multa rescisória do Arana para times brasileiros gira em torno de 80 milhões de reais. É um valor salgado, considerado alto pela diretoria do Corinthians, mas a situação, né? Vai ter eleições agora da presidência do Corinthians. Se a situação ganhar, o jornalista Samir Carvalho diz que o Corinthians vai fazer uma proposta oficial ao Atlético, vai tentar comprar os direitos econômicos do jogador. A oposição também vê com bons olhos a chegada do Arana para o ano que vem, mas aí teria que ter uma negociação, os valores assustam, então seria os valores para luva do jogador, para oferecer um salário melhor pro jogador. Mas aí a gente pergunta, né? E o Atlético, como é que vai ficar? Porque tem mais um ano, ou seja, vai ter que colocar a mão no bolso. Vocês acham, depois de tudo que aconteceu esse ano, e a pergunta também vai pro Breno, é impossível o Arana sair do Atlético ao final da temporada, sendo que a gente já viu a diretoria do Atlético já negociando jogadores importantes como o Nath, como o Alan, Savarino, mais distante? Que não vai ser fácil pro Corinthians, porque eu ouvi de pessoas ligadas à diretoria do Atlético, até abri aqui o meu celular para fazer a resposta de forma correta.
o Atlético não acredita que o Arana saia pelas portas dos fundos. Isso significa sem uma negociação, sem ouvir uma proposta do Atlético e tudo mais. Foi confirmado que o Atlético já está conversando com ele sobre a renovação, que o Atlético tem uma ligação muito bacana com os agentes do Arana e que o Arana tem pelo Atlético muito carinho, além de tudo que ele viveu aqui, pelos maus momentos também, que o Atlético recuperou ele da lesão, foi pelo Atlético que ele chegou à seleção, então que ele tem assim, um carinho enorme por eles e por isso a relação é muito boa, mas que não é só no caso do Arana, mas de outros jogadores o Atlético já está conversando para renovação, ou seja, meio se antecipando a essas histórias que acontecem. Não tem batendo martelo, foi ótimo assim. Não bateu o martelo, imagine como é que eu vou estar falando no final do jogo da seleção. Não bateu o martelo, mas a gente sabe que se o Corinthians vem com proposta boa é porque ele deve ter um recurso aí grande, né? Mas eu acho que vai ser complicado tirar o Arana daqui, porque mesmo quando a gente fala de reformulação no Atlético, que vai acontecer, o Arana, Bataglia, Hulk, são jogadores que não passam por essa reformulação. Eu também não vejo o Arana saindo pela mesma porta que o Alan saiu. Não, essa aí com certeza. Acho que a resposta foi relativa ao Alan, né? O Arana, isso aí. Segundo eles, não saem pela porta dos fundos. Nem ele, nem os seus agentes, que têm essa relação muito boa com a diretoria do Atlético. Confirmando a sua informação, o Atlético realmente, né, já manifestou o desejo de renovação com o Arana, então conversas iniciais aí. Segundo o jornalista Samir Carvalho, disse que o Arana não assinará com o Atlético antes da eleição do Corinthians. Ou seja, ele falou, é uma opinião minha. Ele falou, é uma opinião, não é informação. Ele falou, eu acho que o Arana não vai assinar com o Atlético ainda a renovação, esperando quem é que vai vencer lá no Corinthians para ver se alguma coisa... Quando são as eleições lá, será? Eu posso fazer esse levantamento. Posso fazer esse levantamento. Deve ser novembro, né? É agora pro final do ano. E deixando bem claro que aí agora é uma informação nossa, né? De que o staff do Arana já chegou para o Atlético nesse início de renovação, pedindo que um time competitivo pro ano que vem. Isso é uma das condições que o Arana quer. Porque quer estar na seleção, quer estar indo para a seleção, quer estar disputando títulos no Brasil para estar na vitrine para ir para a seleção. Então, é uma das condições, né, de ter uma equipe forte para o Atlético ainda se manter como protagonista aí. E aí vai de acordo anos. Com as informações que a gente tem, que o Atlético vai passar por uma reformulação, mas é reformulação para cima, tá, gente? É pra cima Eleições. A reformulação no Atlético. Dia 25 de novembro, né? O Corinthians vai eleger o novo presidente. E aí, é. Breno Galante, quando a gente fala que o Arana é pretendido por outros clubes, não é novidade para ninguém. O que é que vem à sua cabeça? O que é que você imagina que possa estar passando nos bastidores nesse momento? Ô Pedro, todo bom jogador desperta interesse em qualquer clube do Brasil e não seria diferente com o Arana, que era para ter sido titular na última Copa do Mundo e agora é titular novamente da seleção brasileira. Um sonho antigo do Corinthians, daqui a pouco você pergunta pro Tite se ele não gostaria de ver o Arana no Flamengo, também. Que ele também vai falar que gostaria. Então, o que eu vejo o Fernando tocou num ponto que eu também tenho essa informação, de que o Arana está preocupado, não só ele, como outros jogadores do Atlético, com o futuro do Atlético pro ano que vem, principalmente com essa mudança para a SAF. Se o Atlético vai ter um time competitivo e a gente tem que entender também quais as competições que o Atlético vai disputar o ano que vem. Vai estar na Libertadores? Importantíssimo você conseguir essa vaga na Libertadores para ser uma vitrine, para inclusive você conseguir trazer grandes jogadores aqui para o Atlético. Agora, é uma situação que ele tem contrato, ele tem uma multa muito grande, o Atlético tem um interesse total da renovação. Se ele sair, o Corinthians vai ter que desembolsar uma boa grana. E aí, desembolsando uma boa grana, o Atlético consegue, eu acho, claro, vai ter um trabalho, mas você pode procurar no mercado estrangeiro, se for o caso, algum jogador, até talvez um perfil um pouco mais jovem, que parece ser o que a SAF quer pro futuro do Atlético. Agora, uma coisa é certa, sair como o Alan saiu, de uma maneira em que o torcedor vai imaginar que o Atlético saiu perdendo dinheiro ou não, eu acho muito difícil no caso do Arana, até pela relação, que é bem diferente a relação
que o Alan tinha com o Atlético e até com a torcida, e hoje a relação que o Arana tem com o Atlético e a torcida. Então eu vejo com muita cautela. Eu acho que ainda tem tempo, ainda tem muita coisa para poder ser acertada, inclusive internamente no Atlético, com essa questão da SAF que tá próxima aí de já se iniciar no Atlético, e aí tratativas entre os dois lados. Eu acho que passa muito por essa questão do time competitivo que o Fernando falou. Muito bem, 5h37. Só um último apanhado aqui a respeito desse assunto. Eu vejo o Arana, como uma pessoa que acompanha diariamente o Atlético e narra todos os jogos e eventualmente está perto dos jogadores, fazer muito mais questão do que a maioria dos outros jogadores de mostrar essa identidade com a torcida do Galo. Exatamente. Principalmente em relação ao Alan. Do que eu vi dos últimos anos pra cá. É isso, viu, Breno Galante? Pode curtir o restante do seu feriado aí. Bom trabalho, boas lives pra você. Eu sei que você não para nunca, viu, Breno? Valeu, Pedro. Daqui a pouquinho tem 7 horas. Um abraço aí pra você, pro Fernando, pra Dimara, e amanhã estamos de volta por aqui. Valeu.